Olá, queridos amigos aqui do nosso canal Forças da Natureza. Aqui quem fala é o Jim McMeyer, mais uma vez, para bater um papo com vocês, né? Esse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre as minhas experiências. Daí você vira e me fala, mas eu, Jim, que experiências? As minhas experiências místicas, as minhas experiências de clarividência, de clareaudiência, de tudo isso um pouco, né? Para vocês entenderem melhor um pouquinho de quem sou eu não vou contar toda a minha história, porque senão eu teria que fazer vídeos de horas, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre como nasceu o meu nome, né? Esse nome é o Jim McMeyer, que não é o meu nome de batismo, antes que alguém fale que eu tenho tô fazendo falsidade ideológica que fala, eu não sei o nome do termo certo, enfim. Não estou inventando nome, na verdade esse nome eu ganhei da espiritualidade há muitos anos atrás e ficou, tá? Por que ficou e por que eu pedi? Esse nome, eu precisava de um nome para usar na assinatura dos meus quadros, porque eu sempre pintei, sempre fiz desenhos. Gostaria de ter um nome artístico, digamos assim. Um nome que eu poderia usar que não fosse o meu de batismo, que o meu nome de batismo é Ricardo, né? Isso a maioria das pessoas sabem. E quem não sabe, fique sabendo, né? Então eu pedi para a espiritualidade me dar um nome, porque sempre eu tive esse dom de ouvir alguma coisa além do que a gente ouve aqui no plano terreno, né? Eu sempre tive algumas experiências voltadas à espiritualidade. Não eram tantas assim, mas vez ou outra acontecia alguma coisa diferente, né? Fui criado uma família religiosa, meus pais eram testemunha de Jeová. Hoje nenhum deles são, aliás, meu pai é meio indeciso ainda. E fui criado por uma doutrina, né, X, que eu tinha que fazer isso e aquilo. Passei muita repressão, passei tempos dificílimos, foi muito difícil a minha transição de vida. É, não foi fácil, eu nunca fui uma criança que apanhava, tá? Eu nunca apanhei, né? Mas o que eu não levei de surra, eu levava de pressão, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito pressionada a ter que fazer isso e aquilo, uma pessoa que não tinha liberdade, não podia dar minha opinião, né? Só quando eu tive uma certa idade que eu comecei a poder dar a minha opinião e falar e ter uma personalidade, né? Porque é uma pessoa, uma criança sem alma, sem personalidade. Eu era quieto, silencioso, eu não dava palpite em nada. E era uma criança revoltada, né? Muito revoltada, criada num regime espiritual horrível, porque respeito todas as religiões, tá? Não tô aqui para criticar religião nenhuma, né? Mas a Testemunha de Jeová realmente foi um desafio na minha vida, né? É uma filosofia de vida, né? Segundo eles, não é uma religião, mas não foi fácil, não foi fácil enfrentar essa doutrina, tá? Porque, enfim, isso é uma coisa que posso contar em outros vídeos. Porque se eu for falar disso, eu vou ficar uma hora só falando disso. É uma longa história e uma história muito dolorosa para mim, né? Então, o que eu posso dizer assim, que a minha infância sempre foi muito conturbada, muito bullying, muita coisa, tá? E isso me fez uma pessoa fechada, com poucos amigos, né? Uma pessoa que, assim, nunca foi de confiar em muitas pessoas. De novo, vem aquele passarinho. Oh, meu Deus, ô passarinho, viu? Ele grita que penetra na gente, né? Vou até abaixar esse som aqui. Então, falei que é o passarinho do Satanás. Então, gente, foi uma coisa bem difícil essa transição. Quando eu estava com mais ou menos 17 anos, se eu não me engano, com 17 anos eu estava morando em Poços de Caldas, Minas Gerais. E os meus contatos espirituais foram se aprofundando mais, né? Eu não era grande entendedor de muita coisa. Eu larguei a religião Testemunha de Jeová mais ou menos com 13 ou 14 anos.
Se eu não me engano, foi 14 anos mesmo. Que eu me libertei de tudo isso, né? Fui estudar um pouco de ocultismo, algumas coisas assim, mas nada tão profundo. E com 17 anos me veio essa voz me dar esse nome, né? Eu fui dormir e pedi, eu senti a necessidade. Eu tinha uma outra assinatura, um outro nome, né? Eu assinava como Richtau. E aí eu não senti esse nome para mim. Aí eu pedi para a espiritualidade numa certa noite, eu não lembro que dia que era da semana, para me darem um nome que eu pudesse usar para minha carreira, mesmo que eu não fosse reconhecido, mas um nome para eu poder me identificar, como se fosse o meu nome de alma. Não um nome secreto, porque na magia, né, em tudo isso daí, a gente aprende que nós temos um nome secreto que não podemos dizer a ninguém. Mas não era um nome secreto, eu queria um nome para eu usar, que não fosse o meu. Não gosto do meu nome. Tem direito de não gostar, né? A pessoa fala, nome bonito, mas não gosto, não me identifico com ele. E aí, a espiritualidade me deu esse nome. Quando eu estava para acordar, né, antes de dormir, eu coloquei um copo de água, acho que uma vela do meu lado direito e um copo de água e pedi. Quando eu estava acordando, eu ouvi uma voz de uma mulher dizendo, né, o nome para mim e me mostrando numa placa escrito, né, porque o nome é um pouco difícil, né, de pronunciar e para escrever eu tinha que ver. Então eles me mostraram escrito o nome e a pronúncia, tá? Então a partir daí nasceu Odin, né? Odin Macmir, tá? Esse E eu adicionei com o tempo, ele veio bruto como Macmir, mas o modo de pronunciar é praticamente o mesmo, tá? Com dois Is, tudo bonitinho, né? E assim nasceu esse nome. Esse nome ficou. Nessa mesma época, eu canalizei o projeto Sabedoria da Árvore, que é aquele sobre Xanã, Xanapan, Xaná, enfim, essas facetas da natureza, né, que são forças elementais da natureza, que na verdade são arquétipos da vida, tá? E isso uma hora eu posso explicar melhor. A gente tem até aí no canal um vídeo falando sobre isso, um vídeo bem velho meu, que acho que tem uns 2 anos ou mais atrás, tá? Eu tava até com o cabelo curtinho. E vocês podem dar uma assistida. Vem aí nas playlists antigas. Vocês dão uma procurada em A Sabedoria da Árvore e vocês vão achar, tá? E lá eu explico o que é esse projeto. Enfim, o que aconteceu, né? Nessa época foi se abrindo muito a minha visão. Comecei a ter muitas visões, né? Mesmo que no começo eu não acreditava muito nessas visões, eu lutei muito contra isso, lutei contra a minha homossexualidade, lutei contra as visões que eu tinha, não é à toa que eu ia para essa religião antes, né? Porque eu cresci sabendo que tudo isso era coisa do diabo. Eu cresci num ensinamento de que tudo isso era diabólico e que eu não podia ser nada disso, né? Então foi difícil para mim encarar as visões que eu tinha das coisas. Eu, quando era criança, eu via um mundo pequenininho, que até hoje eu não sei explicar. Eu via seres pequenos, eu via elefante, eu via rinoceronte, tudo pequenininho, em miniatura de 5, 6 centímetros no máximo. Era tudo pequeno, é como se tivesse um outro mundo que nem o nosso, com pessoas e animais pequenos, pequenos mesmo, pequenos. Só que era nítido, tinha luz e sombra. Eles andavam, passavam por mim, eu lembro disso tudo até hoje. Principalmente numa casa que uma das minhas irmãs morou, que tinha um lugar de mato lá, e eu via muito eles lá. Eles passavam na porta da cozinha dela, iam pro mato. Ninguém via, só eu via isso, e isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Então foram se intensificando os contatos com a natureza. Comecei a andar mais no mato. Eu ia nos morros, eu ia nos matos meditar, eu ia no cemitério. Eu conversava com os cadáveres, eu conversava com os espíritos que eu via na árvore. Eu via rosto na árvore, as árvores falavam comigo. Isso parece loucura, mas para mim é super normal. Então eu conversava com tudo,
né, eu comecei a ter o hábito de conversar com planta, conversar com árvore, conversar com corujas. O cemitério era cheio de corujas. As corujas, eu ouvia uma mensagem de cada coruja. É muito incrível isso, mas isso nunca me assustou. É como se fosse uma coisa natural para mim, né? Hoje tudo isso está bem mais controlado, eu já não viajo tanto na maionese quanto antes. Mas ainda tem alguns lapsos, sim, né? Porque realmente as pessoas me tiraram muito, eu sofri muito preconceito. Não é fácil a gente passar por certas coisas assim. Parece tudo muito legal, mas para conviver com o ser humano é muito debochado e nojento. Então, tudo que para eles não parece normal, eles debocham, eles querem bater, eles querem judiar, já apanhei. Então, foram muitas coisas que fizeram eu ter um certo trauma, né? Do ser humano e não desses espíritos, desses seres. Na verdade, eu nunca tive medo dessas coisas. O que mais me dá medo é o ser humano mesmo, que o ser humano é podre, né? Então, a sabedoria da árvore naquela época, ela veio como um aprendizado sem eu aprender, porque foi uma coisa que eu não aprendi em livros. Eu não li um livro de autoajuda, eu não li nada disso. Naquela época eu estava mais interessado em saber sobre algumas vertentes esotéricas, eu pesquisei muito isso. Mas os conhecimentos da sabedoria da árvore eram conhecimentos metafísicos, coisas que eu ainda não tinha acesso. Não tem como eu ter inventado uma coisa que eu não tinha acesso. Né? Então, depois, quando eu fui conhecer a metafísica, alguns conceitos metafísicos, eu vi que muito do que eu aprendi com esses seres estava ali. Falei, gente, eu não sabia. Se eu tivesse estudado isso na época, eu até poderia dizer que era a influência do que eu estava estudando sendo projetada para aquilo que eu estava vendo, né? Mas não era, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então foi muito interessante e válido. Foi onde eu escrevi o livro A Sabedoria da Árvore, que eu registrei, só não publiquei. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ler, mas bem poucas pessoas leram, tá? Eu deixei esse livro oculto e não estou fazendo propaganda dele para vender, nem nada disso. Eu só estou comentando sobre o que aconteceu, tá? Deixa eu ver o tempo do vídeo, que eu não quero deixar ele muito longo. E aí, provavelmente, eu deixe para um próximo episódio. Fazer parte 1, 2, 3, o quanto for necessário, para não ficar cansativo, né? Porque cansa ficar ouvindo o vídeo horas. Então, gente, foi isso que aconteceu. Os contatos se intensificaram. Eu comecei a ver elementais diferentes. Eu vi o fauno, que foi uma das poucas coisas que eu vi que eu consegui pintar, né? Tem o quadro do fauno, vai estar aí no vídeo para vocês verem. Eu nunca imaginei que aquilo era um fauno. Eu simplesmente fui saber anos depois que uma bruxa, uma pessoa muito experiente, me falou que era um fauno realmente. Mas eu só vi. Ninguém me falou o que era, né? Eu não tenho controle disso. É uma coisa que não tem como eu saber de tudo. Eu não sou adivinho. Eu simplesmente vejo, vi, assim como já ouvi seres falando comigo, mas eles me falavam mais do que eu podia saber, né? Não tem como eu perguntar e eles responderem. É uma coisa espontânea. Ah, eu vi aquilo ali, mas eu não sei que diabo é aquilo. Ah, eu ouvi fulano falar isso, mas não sei por que ele falou, né? O pessoal acha que a gente sabe o número da loteria, todas essas coisas. É um pessoal incrédulo que gosta de falar merda mesmo, né? Então não tem como controlar isso, não tem como a gente ter acesso e eles fazerem o que a gente quer. Eles simplesmente vão falar algo e você vai captar, né? É muito complicado controlar coisas incontroláveis, tá? Então isso foi um pedacinho de como tudo isso começou, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa experiência para vocês, de como começou o processo do livro Sabedoria da Árvore, de como que eu escrevi toda essa obra que foi canalizada, né? Eu fiquei mais ou menos um mês sonhando a mesma coisa. Na verdade não eram sonhos, eram projeções totalmente lúcidas, tá? Que sempre quando eu voltava para o corpo, eu anotava tudo, que eu lembrava de tudo praticamente, e fui escrevendo a partir disso daí, tá? Então no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais
sobre essa experiência, para que vocês conheçam um pouquinho dessa minha história, de onde nasceu tudo isso. Eu acho que é importante eu falar, né, para vocês terem uma noção básica de quem vocês estão seguindo aqui no YouTube. E se vocês não gostam, vocês podem se retirar, tanto porque eu não preciso de gente falsa me seguindo, tá? Eu só quero compartilhar com as pessoas que gostam, que têm curiosidade, não por fama, nem por nada disso. Simplesmente para vocês saberem um pouco mais sobre esse projeto e sobre esse início de caminhada minha, tá bom? Um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.